Vamos que vamos. Vamos falar aqui sobre esse caso do prefeito de São Bernardo do Campo, o professor Mairovich. Vamos correr aqui. Essa situação relacionada aos prefeitos, né, que a gente vê casos que vão aparecendo aí, malas de dinheiro, essa quantidade de dinheiro, 14 milhões de reais. Aqui, pelo que a gente está acompanhando, segundo a apuração do UOL, os investigados, hoje alvo dessa operação, podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Queria que o senhor explicasse para a gente que crimes são esses. São crimes evidentemente graves e de se acrescentar o crime de responsabilidade dos prefeitos. E isso gera o quê? Gera impeachment do prefeito. Então, além dos crimes relacionados na legislação criminal, existe também aquilo que é chamado, denominado por lei, de crime de responsabilidade do prefeito. Quando ele desvia verbas públicas, por exemplo, quando ele se apropria, ele subtrai para si verbas. E aí, no caso, existe até a suspeita de que todas essas verbas eram subtraídas e usadas parte dela, dessa verba, para pagamento de despesas do prefeito, pessoais e da família. Então, nós temos todos esse elenco de crime que o Ministério Público vai se preocupar com eles, mas que a Câmara Municipal, que um dos envolvidos é o presidente dela, que é primo do prefeito, que a Câmara deve disparar o processo de impeachment. Com relação aos processos criminais, prefeito tem foro por prerrogativa de função. No caso, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas Fabiola, você levantou o problema da prevenção. Eu, em cima disso, lembraria aquele que fundou, é o fundador da sociologia, o alemão Max Weber, morto em 1920. O que ele escreveu e foi contra sobre o problema dos políticos profissionais. Como o Josias lembrou, esse prefeito suspeito foi deputado federal, e volta como prefeito. Então, Max Weber faz um estudo profundo e ele é contra a reeleição. Sobre o quê? Sobre a profissionalização de políticos profissionais. O senhor falou sobre a história do impeachment. Como é que funciona, hein, ô Sakamoto? Porque a gente está vendo aí, e tem muita gente também no chat falando sobre isso, que é o seguinte: o prefeito é afastado, mas aí quem assume é a vice. Quer dizer, que é, né, do mesmo grupo. E aí não é também ruim isso? Como é que funciona? Aí ele tem que entrar com processo de impeachment, paralelo com essas investigações contra ele. Quanto tempo isso demora? Quer dizer, qual é o prejuízo para a cidade como um todo dessa demora, inclusive, para que tudo isso aconteça? Então, Fabiola, você precisa ter, primeiro, o impeachment, né, ele é vinculado a um crime de responsabilidade, né? Isso vale para qualquer cargo. Ou seja, os cargos executivos, de uma maneira geral, todos eles são passíveis de impeachment, né? Cada um com a sua esfera de votação, né, para poder fazer análise e cassação do mandato. Agora, não se confunde impeachment com a cassação da chapa. Quando você tem uma irregularidade eleitoral na eleição, na escolha daquelas pessoas, eventualmente a chapa inteira pode ser cassada. Quando você verifica que tanto a cabeça de chapa quanto a vice estão envolvidos naquele crime, pode levar à cassação. E aí você tem, a depender do tempo transcorrido de mandato, você pode cassar e convocar novas eleições, ou cassar e o legislativo faz uma eleição indireta para colocar alguém no poder até que seja, até que termine o mandato, né? Neste caso específico, o que está se verificando é que há uma investigação
contra o prefeito. Ao que tudo indica, a gente não tem informação ainda completa, mas a vice não tem nada que desabone ela com relação a isso, né? Por mais que ela faça parte do mesmo grupo político, não significa que, ou que sejam aliados políticos, não significa que ela tem ela participou desse crime de responsabilidade, participou do crime de corrupção, de desvio de recursos públicos, e aí a cassação é contra ele. A cassação é contra ele e assume ela. Se for descoberto alguma coisa de que ela também estava envolvida nisso, ela também tem um processo de cassação contra ela. É diferente desse pacote de cassação que ocorre quando há uma irregularidade eleitoral, quando há um abuso de poder político, econômico, quando há algum crime eleitoral envolvido na eleição da pessoa, que aí você pode cassar a chapa por inteiro. Mas também não necessariamente. Vamos lembrar a todos e todas, inclusive, que o TSE já tem caso que você caça um e não caça outro.